E aí pessoal, beleza? Pois bem, eu vou dar continuidade aqui àquela história que eu falei sobre o desdobramento que eu tive, que eu postei no último vídeo. Eu fiz uns desenhos aqui bem rudimentares, tá? São desenhos bem... Eu não sou um desenhista exemplar. Eu quis fazer um negócio diferente pra gente poder ter um visual do que eu tava falando, né? Então, como vocês viram lá no vídeo, eu tive um desdobramento e tal. E aí, resumindo, indo nas partes finais, a gente foi até um lugar. Então aqui mais ou menos para exemplificar, né? Era um lugar de campo aberto e tal. Tinha várias árvores para todo lado, um monte de coisa. E aí a gente foi se aproximando até uma moita assim, ó. E aí perto dessa moita, com um pouco de areia por cima e tal, tinha tipo uma escotilha. Para quem já viu aí esses filmes de navio e tal, era semelhante àquilo. Então a gente abriu, né? Quem abriu foi o Pedro, na verdade, né? Ele abriu essa escotilha aqui e aí a gente entrou lá dentro, né? Só que antes da gente entrar lá dentro, quando a gente abriu a escotilha, né? Imagine que aqui nós estamos lá de fora, lá em cima ainda, e eu olhando lá pra dentro. Aí lá pra dentro eu via essas máquinas aqui, embora que eu coloquei invertido, né? Então daqui eu conseguia ver uma máquina aqui, que essa máquina aqui vai ser a que a gente veste a roupa. Eu vou até colocar aqui, ó, um número 1, 2, 3 aqui. Esse aqui eu vou colocar 4 só pra gente se situar. E aí cada um desses aqui eu via lá de cima. Eu conseguia visualizar de fora para esse buraco. Eu conseguia visualizar tudo que tinha lá dentro, né? Essa daqui é uma máquina que você consegue trocar as roupagens, né? Nela eu fiz um desenho mais detalhado aqui pra frente, aonde a gente consegue ter um visual do que tem nessa máquina aqui. Essa outra máquina aqui, ela gera um monte de frequências. Essas frequências aqui são emanadas por esse aparelho aqui. Eu tenho uns desenhos mais pra frente aqui que vai mostrar detalhes. Essa outra aqui, isso aqui é um telão, tá? Isso aqui é uma tela bem grande que tem na parede, ou ali no local, não me lembro ao certo. Mas é um telão grande onde dá pra você ver os espíritos ali andando pra todo lado. E esse aqui são os comandos que controla aqui tudo que você quer ver. Eu suponho que cada um desses botões aqui eu acho que mudava de tela, dava pra fazer alguma coisa, né? Esse aqui é aquele primeiro desenho que eu marquei como número 1. Então quando você chega perto dele, você consegue ver exatamente todas as coisas aqui que estão disponíveis, né? Então tem vários tipos de roupas, tem vários tipos de avatar, vamos colocar assim, né? Onde a pessoa escolhe um personagem ali, como que ele vai ser, que jeito que ele vai ser, né? E bem aqui assim, nela, você tinha tipo um touchscreen, né? Onde você vai clicando e vai selecionando qual que é o tipo de coisa que você está vendo aqui na tela, né? E isso foi tudo que eu estava vendo ali nesse desdobramento, né? Então eu suponho que todas as vezes que esses espíritos querem ir até algum lugar, ou querem estar presentes, eles vêm aqui e escolhem uma dessas roupagens aqui. Por mais que seja assim, até... É claro que a roupagem é um pouco diferente disso, mas assim, no entendimento nosso de seres humanos, seria como se você vestisse ali uma roupa e fosse sair para o mundo lá fora, né? Mais pra frente eu vou falar algumas suposições acerca disso, porque eu havia colocado que podem ser espíritos malignos e tal, mas depois eu tive refletindo, tentando fazer uma regressão dentro do processo que eu tive de desdobramento. Pode ser que não seja exatamente os seres malignos, mas também pode ser os intraterrenos também, né? Porque como o Laércio Fonseca já falou, eles podem andar entre a gente nem faz ideia que eles são intraterrenos, né? Porque eles podem ir lá, veste uma roupagem e vem aqui pra fora, convive com a gente e tal. Só uma pessoa que tiver uma mediunidade muito alta vai conseguir, né, identificar através da essência de luz, né, desse ser que estiver ali andando entre as pessoas, né. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui seria aquele outro painel, que seria esse número 2 aqui, ó, e o número 4. Eu pus só pra gente separar, tá vendo? Isso aqui é o que a gente estava vendo lá no buraco, quando eu estava lá em cima. Isso aqui é outra página, não dá pra ver.
Então, nessa tela aqui, ó, eu não me lembro ao certo o que todos esses controles aqui fazem. Não me lembro exatamente para que eles servem, eu sei que eles fazem um monte de coisas. Conforme o Pedro ia falando, era muita informação que ia vindo na minha cabeça ali naquele momento. Mas uma coisa que me destacou foi isso daqui, quando ele apontou para o influir, através daquele painel ali que a gente consegue ver os espíritos, né? Então a gente consegue ver os espíritos que são bons, os espíritos que são ruins. E aqui nesse painel a gente consegue ver. É claro que aqui eu fiz um exemplo bem simples, mas era desse tipo mesmo. Cada cor lá representava os espíritos bons e os espíritos maus, né? Só que aqui, além dessas bolinhas aqui, tinha tipo como se fosse um mapa, né? Aqui é que eu não consegui desenhar certinho. Mas lá tinha um mapa certinho, você conseguia ter um visual como se fosse um Google Maps aqui. Então você consegue, em cada posição dessa daqui, você conseguia ver em que país ele estava, em que cidade. Você vai dando zooms, né? Eu me lembro que até aqui nesses locais aqui onde o Pedro mexia, você conseguia dar zoom aqui nas coisas que você via na tela. E era uma tela grande, viu? É uma tela que você consegue ver muitas coisas, né? Se for comparar a uma tela nossa aqui, seria tipo umas 70 polegadas e tal. Era bem grande, né? Essa tela dava pra você ver muitas coisas. Pra quem já assistiu lá o filme do X-Men lá, seria tipo uma tela daquela que o professor Xavier via ali, só que a diferença é que o professor Xavier ele vê como se fosse um holograma, né? E aqui não era um holograma, era realmente uma tela, uma TV de LCD ou alguma coisa, que você conseguia ver todos esses objetos lá. E aí o Pedro falava pra mim que ali eram os espíritos que estavam navegando pela Terra, né? E aí cada cor, eu não me lembro se era o vermelho, o verde, eu sei que tinha o verde, por isso que eu pus essa cor aqui. Esse aqui é um marcador de texto. Se eu não me engano, eram os espíritos bons que estavam no mundo, e os outros que eram de uma cor mais escura, eu não me lembro que cor era. Eu não sei se era preto, se era marrom, não me lembro mesmo. O que mais me destacou foi esse, porque na coloração ali no ambiente era a que mais destacava. Eu lembro de ter visto alguma coloração mais alaranjada, vermelho, mas eu não me lembro. Eu sei que as cores mais escuras eram os espíritos ruins que ficavam andando por ali. Então é como se eles tivessem, todos ali são monitorados, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, né? O Conselho Kármico monitora tudo isso daqui, tá? Então é semelhante a isso daqui. Se vocês assistiram lá o vídeo do Loki lá, vocês vão ver que tem algumas coisas ali que assemelham muito ali ao Conselho Kármico ali, na forma dele gerenciar tudo isso, né? O outro desenho que eu fiz, esse daqui seria esse número 2 aqui, ó. Esse aqui seria o número 2. O que acontece é que essa máquina, cara, foi a que mais me chamou a atenção. Porque eu me lembro numas palestras do Laércio ele falar que quando o Conselho Kármico eles querem, por exemplo, direcionar a humanidade para um rumo específico, o que eles fazem? Eles manipulam as frequências. Então eles disparam as frequências aqui para a Terra, e ele pode disparar essas frequências para atingir um grupo de pessoas, ou uma determinada pessoa, ou seja, sei lá, pessoas de um mesmo país, de uma região, enfim. Então essa máquina, ela é intuitiva. É o que era mais engraçado. Aqui eu fiz mais na frente, eu vou mostrar. Ela, quando você se aproxima dela, ela interage com você e ela pergunta que tipo de frequência você quer emitir e qual que é o propósito. Então você só fala com ela e ela começa a fazer as coisas ali. E ele disparava tipo uma energia, assim, você sentia, dava pra ver, pelo menos eu conseguia ver, né? Eles cintilavam energia e ele tinha tipo uma argola que ficava girando assim, tá? Que preenchia essa espiral aqui. Tinha uma espiral, né? Em torno de duas hastes assim, igual eu desenhei. E aqui tivesse como se fosse uma outra haste, uma outra argola que ficava aqui, ó, indo e vindo. E isso daqui tinha como se fosse um holograma de uma inteligência artificial aqui, que dava para você ver o rosto de alguma coisa. Tipo como quem já assistiu Resident Evil lá, você vê ali a Rainha Vermelha. Então tinha aquele holograma bem pequeno assim, que eu desenhei mais aqui na frente. Então essa argola, ela ficava indo e vindo e ela emitia esses pulsos e ela te conversa com você. Ela te pergunta que tipo de frequência você quer emitir e qual que é o propósito dela, né? Eu fiz outro desenho aqui que vai simular um pouco melhor.
Então, perto dela, além de ela falar com você, tinha tipo assim, esse holograma, onde ele conversa com você e ele te pergunta o que você quer fazer e tal. E aí a máquina, que eu fiz um desenho menor, que aqui, ó, cada traço desse aqui são as frequências sendo emitidas ali, ó. Então ele emite essa frequência. Aí aqui, ó, eu fiz um círculo para simbolizar aquilo que eu estava falando. Que dentro dessa espiral aqui tem tipo uma argola que fica indo e vindo assim constantemente. Então, dependendo do que a pessoa que está monitorando, que está utilizando aquele aparelho, ela quer fazer, ela pede ali, ela fala com esse equipamento e ele vai emitindo as frequências de acordo com o que a pessoa deseja, né? E eu lembro que eu me aproximei perto dela e ela falava: o que você realmente quer fazer? Que tipo de frequência você quer emitir hoje? Para qual grupo de pessoas ou para uma pessoa específica? Então ele vai interagindo com você e vai te guiando no que você precisa fazer. Por isso é que eu falo que a gente precisa olhar lá fora e entender o que realmente a gente interpreta do mundo que a gente vive, né? Aí eu contei em umas partes finais daquele vídeo que eu podia ver as pessoas andando ali. Aqui é um desenho muito rudimentar, gente. Eu não sou um bom desenhista, tá? Então aqui são aquelas máquinas de novo, ó. Aqui é aquela máquina número 1, essa aqui é a número 2, a 3 e a 4. Que essa aqui é aquela que utiliza a roupagem, aqui é aquela que emite a frequência, esse aqui é o painel onde a gente vê todo mundo, e esse aqui é o painel onde ele tem os botões, os controles ali. Então aqui eu fiz um exemplo bem bobo, aqui seria eu aqui, né? E aqui seria o Pedro. Então o Pedro estava aqui do meu lado me mostrando tudo isso. E aí eu ficava olhando aqui todas essas coisas e eu conseguia ver de longe assim as pessoas andando lá no fundo. E aí eu pensei, cara, será que esse pessoal não vai ver a gente aqui? Será que não vai dar algum problema? Eu fiquei pensando depois, porque assim, tentei fazer algumas regressões para voltar naquele exato momento nos mínimos detalhes, mas não consegui. Talvez a espiritualidade, né, tenha me limitado a ter acesso a algumas informações. Mas depois eu fui refletir que talvez não seja exatamente uma coisa específica dos seres malignos aqui, né? Embora a gente saiba, né, que eles também são dotados de muitas tecnologias também para manipular a gente. Então, assim, o fato de esses caras aqui não virem sobre a gente e tal, pode ser que eles sejam seres de luz já do mundo intraterreno, né? Do reino de Agartha, que a gente costuma ouvir constantemente, né? Então eu acredito que por isso que eles não vinham na gente, tipo, para tentar tirar a gente dali e tal. Então, assim, tudo que eu vi aqui foi num desdobramento que eu vivi. Esse cara aqui, para quem não conhece, ele é o médium Pedro, lá da Casa Plataforma de Oração, que foi justamente ele, a Sônia e uma outra pessoa que inclusive trabalha na mesma empresa que eu. Eles foram lá, tiveram, né, tanto o Pedro quanto a Sônia, eles removeram um implante que eu tinha na garganta ali, que fica ali no chakra laríngeo, né? Depois eu fui ver que o chakra laríngeo, ele é responsável por todo o sistema imunológico do corpo humano, né? E é muita coincidência que depois desse dia eu acabei tendo uns problemas de saúde. Inclusive nesses últimos dias eu estive fazendo alguns exames e tal, e pude perceber que eu não estava conseguindo mais profetizar a cura para mim mesmo, né? Então, assim, não sei se tem um nexo. Então, não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim. Então, eu não sei dizer se isso é um implante que facilita eu ter uma resistência maior a doenças e tal. Não sei te dizer se seria isso. Para mim, justifica pelo fato de eu logo depois ter ficado doente, né? Então, eu vi o Pedro tirando isso de mim junto com a Sônia. Enfim, é uma gama de muitas informações que a gente tem que processar para a gente entender se realmente algumas coisas fazem sentido, né? Principalmente na vida de vocês, né? Eu tenho várias coisas que eu presencio em desdobramentos, que eu escrevo num livro. Em alguns momentos eu vou começar a trazer isso aqui também e começar a deixar registrado aqui nos vídeos, né? Principalmente as coisas que eu vejo de projeções de coisas que acontecem no futuro, né? Se vocês verem um barulho diferente no fundo é porque tá chovendo agora, viu, pessoal? Então eu resolvi fazer esses desenhos porque nas palestras do Laércio, né,
A gente sabe que, com tudo que ele nos ensina, a gente sabe que o conselho kármico, ele gerencia tudo isso daqui. Então tudo que você faz é supervisionado. Tem alguém lá em cima que está observando e olhando por nós ali. Então quando eu tive essas experiências aqui, né, de ter ido nesse lugar, acho que eu vou voltar na outra tela ali. Então assim, de todas as coisas que eu vi lá, 2 me chamaram mais a atenção, que foi essa aqui, né, que é a máquina lá que vê tudo que onde os espíritos estão, né, e quem são os espíritos que estão com eles também, né. E essa outra, né, porque é através dela que são emitidas as frequências ali de controle, né. Então muitas das vezes a gente vê uma sociedade ou um grupo de pessoas que estão, sei lá, fazendo manifestações, ou pessoas que estão imbuídas de alguma intuição de fazer algo. Pode muito bem ser todo um planejamento até do conselho kármico para que essas coisas aconteçam, tá? Então assim, eu queria compartilhar isso com vocês, acho que é importante, né? Uma das outras coisas que me deixou muito pensativo sobre essas minhas incursões aqui, e me levou a entender que isso pode muito bem não ser exatamente um local onde os seres malignos ali eles fazem o que eles fazem, tá? Se vocês acompanharem aí até mesmo canalizações de Exu Caveira e Preto Velho, arcanjos, eles falam de muitas coisas que tem, né, nesse plano aonde os malignos ficam. A gente não tem acesso a esses locais que seriam os abismos, né? E esses abismos que eu tô falando são aqueles que você pode ler no livro do Inferno de Dante e também no Abismo de Ranieri. Mais pra frente eu vou estar falando deles aí. Então eles também mencionam que eles têm laboratórios lá onde eles fazem todo tipo de experimento, um monte de coisas que tem o propósito, né, de desfocar a humanidade do propósito dela, né? Então eles transformam as pessoas em ovoides e acontece um monte de coisa que vocês não fazem ideia. Então assim, na dúvida, eu acredito que eu não estive num local necessariamente de seres malignos. Eu acho que isso daqui com certeza deve ser talvez até o reino de Agartha, onde eles também podem fazer esse trabalho. Estou dizendo que podem fazer porque eu não tenho certeza. Mas ao certo, pessoal, essas máquinas existem lá. E elas estão lá e isso justifica todo o aprendizado que eu tive na vida e outros aprendizados transmitidos pelo Laércio, onde ele fala que tudo o que acontece aqui é controlado 24 horas. Você não consegue fazer nada sem você estar sendo observado. E isso justifica que uma dessas máquinas aqui, que emite essas frequências de controle, elas podem ser até mesmo traduzindo para aquelas sensações que você, quando está fazendo alguma coisa, e aí de repente você sente alguma coisa que te faz mudar de ideia, né? Tipo assim, você ficou com muita raiva, pensou em fazer um monte de besteira e, por incrível que pareça, veio alguma coisa na sua cabeça e mudou aquilo de momento. Simplesmente tirou tudo aquela vontade. Então essa máquina pode justificar essas coisas que eu estou falando, né? E essa outra aqui é aquilo que a gente ouve falar, né? Que os intraterrenos eles podem andar entre nós aqui e a gente não vai conseguir saber a diferença deles, né? Por que a gente não vai saber? Porque eles podem se plasmar utilizando essa tecnologia, andar entre nós e a gente não vai fazer a mínima ideia de que ele é um ser, por exemplo, né, já evoluído, né, de um mundo regenerado, né? Pois bem, pessoal, eu não vou estender mais o vídeo porque já ficou um pouco longo. Ao longo dos dias eu vou estar trazendo mais coisas. Eu tenho alguns assuntos para abordar esse final de semana, então não vou voltar diretamente nisso daqui, mas eu vou fazer algumas conexões para a gente poder ir, né, aprendendo um pouco cada dia mais. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima.